Salve aquaristas, beleza? Aqui Renato Ribeiro, canal Delta Aquarismo, e hoje a gente vai falar sobre os Kingios, o Carassius auratus, que é um peixe muito bacana, um peixe muito popular dentro do nosso hobby, mas aguarda a vinheta que na volta eu trago todas as informações, beleza? Galera, os Kingios, né, seu nome científico é Carassius auratus, ele é um ciprinídeo, ou seja, ele pertence à família Cyprinidae, e ele ocorre em China e Japão. Foi o primeiro peixe a ser domesticado com fins ornamentais, então assim, para o aquarismo com certeza é um peixe muito importante. Provavelmente aqui no Brasil ele já foi o mais popular, pelo menos ali próximo à década de 90, era o peixe que tinha em todas as casas de gente que tinha um aquáriozinho e tal, e daí a sua importância para o aquarismo, que é realmente muito grande. Galera, o tamanho máximo que um Kingio pode chegar é ali por volta dos 50 centímetros, o que tornaria, se todos chegassem a 50 centímetros, tornaria até inviável para o aquarismo, mas a gente sabe que existem muitas variedades, existe cálico, véu, Kingio comum, Kingio cometa, red cap, são tantas variedades que a maioria não chega nem a 20 centímetros. Então, assim, existem muitas variantes hoje em dia e é um peixe, assim, extremamente resistente. Isso a gente pode perceber primeiramente pelos parâmetros. Apesar da faixa de pH dele não ser tão ampla, existe registro da ocorrência deles num pH ali de 6.8 a 7.4. Normalmente levemente alcalino é o ideal. Assim, eu não costumo indicar para ninguém criar em ácido, até porque eu acho que não seja o ideal. Por mais que às vezes a ocorrência de Kingio na natureza em algum local de água mais ácida, não é o ideal. O ideal mesmo é o alcalino, levemente alcalino, 7.2, 7.4. Mas é um peixe extremamente resistente, como eu dizia para vocês. Então provavelmente ele aguenta mais pHs acima, mais pHs abaixo. Isso até faz com que seja um dos peixes mais maltratados, né? Apesar de muito popular, os Kingios às vezes a gente vê em aquários totalmente incompatíveis, seja por tamanho, por pH, por uma série de fatores. E por eles terem essa resistência, às vezes a pessoa que está criando ele ali acha, ah não, tá tudo bem, meu Kingio viveu 1 ano. Tá tudo bem, e as coisas às vezes não são bem assim, né, galera? É um peixe extremamente pacífico, extremamente mesmo, a ponto dele às vezes não conseguir nem se defender digamos assim, das investidas de outros peixes. Alguns tetras, como o tetra Mato Grosso, mesmo que tenha hábitos de mordiscal, alguns barbos, como o barbo Sumatra, são péssimas companhias para ele. Até pode, assim, teoricamente a gente pode ter um aquário com Kingios e outros peixes, mas aí seria o mais indicado optar por peixes como coridoras, outros peixes totalmente pacíficos também. O que eu acho ideal, que eu considero que seja o melhor, é Kingios apenas com Kingios. E de preferência um aquário com bastante espaço. Às vezes a gente vê Kingios em aquários de 40, de 50 litros, mas o ideal para os Kingios, ao meu ver, é pelo menos 100 litros ali para 2 indivíduos, e assim aumentando conforme o número de indivíduos for. Por exemplo, num aquário de 200 litros vão caber bem mais do que num de 100, obviamente, né, galera? Existe até cálculos aí por aí na internet que as pessoas falam, é 125 ou 120 litros para cada Kingio, mais 15, mais 20 litros para cada Kingio a mais que você queira inserir. Então eu nunca concordo muito com esse tipo de coisa, porque vai depender do comportamento dos indivíduos que estão ali dentro do aquário. Por exemplo, o Kingio é um peixe extremamente pacífico, isso é um fato, mas, por exemplo, um Kingio pode pegar implicância com o outro e pode acabar por perseguir o dia inteiro. A gente sabe como é que é peixe, né? Sempre há variações de comportamento, talvez não seja tão evidente como em ciclídeos e outras espécies, mas todos os peixes têm essa questão aí, que às vezes você fala assim, cabe 8, às vezes vai caber tranquilamente 8, 9, 10, às vezes com 6 já vai ficar um ambiente meio conturbado ali, até devido ao crescimento desses peixes, que muitas pessoas compram para um determinado aquário, sem imaginar o seu tamanho no futuro, que pode ele chegar até 50 centímetros. É claro que a maioria dos Kingios não chegam a esse tamanho, existem diversas variedades, por ser um dos peixes mais antigos dentro do nosso hobby. Existem vários melhoramentos genéticos com relação a esse peixe. Existe Kingio bolha, Kingio cálico, Kingio véu, red cap, são muitas variedades. A maioria eu até acho legal, mas algumas eu não concordo muito. Por exemplo, o Kingio bolha, que é aquele que tem aquelas 2 bolhas assim próximos à boca, eu acredito que aquele peixe não tem uma qualidade de vida muito legal.
provavelmente se você optar por criar aquele peixe, você vai ter que ter muito cuidado em ornamentação, em tudo. Então, assim, eu não acho que seja o ideal. E existem outras variedades também que chegam a ter um corpo tão deformado, tão diferente da variante comum ou da variante cometa, que às vezes você nota até uma dificuldade em nadar. Às vezes o peixe vem adquirir muito mais cedo um problema na bexiga natatória, que ela é cheia de ar, né? Ela regula o seu equilíbrio dentro da água pelo ar que tem lá dentro. Às vezes o peixe meio que perde aquele controle ali, às vezes o peixe fica boiando ou fica com alguns problemas. Então, assim, o que eu acho legal mesmo são os kingios mais para selvagem, kingio cometa, o kingio... o telescópio também já é um peixe que também é legalzinho, assim, ele, apesar dele ter os olhos grandes, eu acredito que não há nenhuma implicação para a sua saúde. A expectativa de vida desse peixe pode chegar a 20 anos, o que é um período bem longo, né? Se você cuidar muito bem do seu peixe, provavelmente ele vai viver por aí, próximo a isso. Talvez 10, talvez 15 anos, o que é um período muito bom. Se eu não me engano, tem uma matéria aí que circula nos sites que a gente observa que um kingio, se eu não me engano, ele tem 37 anos dentro de um aquário doméstico, que é uma coisa muito legal. Não sei se tem comprovação ou não sei se eles conseguem comprovar para as pessoas que é realmente aquele kingio, mas assim, é uma coisa muito legal e eu realmente acredito que possa se chegar a isso. Afinal, um peixe que vive aproximadamente 20 anos ou mais, provavelmente ele tenha condições de chegar a 30 ou a mais anos com boas rações, com bons cuidados, amônia sempre zerada. Essa é outra questão um pouquinho mais complicada dos kingios. Eles são peixes um pouco sujões, né? Eles fazem bastante cocô, na verdade. E eles precisam de bastante oxigenação também por conta disso. E os kingios, apesar de eles terem uma certa resistência à amônia, às vezes você vê um pico de amônia no aquário de kingios, eles estão relativamente bem, né? Assim, aparentam estar bem, sem problemas. Eles são muito resistentes, né? São peixes assim que, sem dúvida nenhuma, são um dos peixes que mais sofrem ao lado dos betas, justamente por ter essa resistência, né? E assim, galera, a temperatura ideal para os kingios, na verdade o ideal ali é que a temperatura seja estabilizada próximo ali a 26, 28 graus. Por quê? Porque isso impede que você tenha ictio ou outros problemas que acontecem com mais facilidade em águas frias, né? Mas sabendo que a temperatura que ele suporta vai ali de 10 a 28 graus, ou seja, uma faixa de temperatura muito grande, o que te permite sim criar kingios sem termostato. Eu não acho que seja o ideal, mas cara, como eles são de água fria, eles têm mecanismo para suportar uma água mais fria, ele não tem tantos problemas com a variação. Eu sempre acho que a variação de temperatura vai ser um problema, mas no caso dos kingios não é um problema tão grande assim, né, galera? Os machos e as fêmeas têm algumas diferenças. Principalmente no macho, o ânus do macho é côncavo, ele é uma reentrância, ele é para dentro, assim, como se fosse isso aqui. E na fêmea é o contrário, é para fora, é convexo, né, que se chama. Que é aquela, como se tivesse um biquinho, uma pontinha para fora. Essa é uma diferença que dá para notar bastante. Às vezes as fêmeas tendem a ser maiores. Uma característica que é quase que geral entre os peixes, que também dá para notar nos kingios, é que fêmeas adultas em idade reprodutiva provavelmente vai ter o ventre bem volumoso, até porque ali ela guarda os ovos, né, para uma futura desova e tal. Os kingios não são peixes que cuidam dos seus filhotes, eles têm aquela questão ali de desovarem e largarem os ovos para lá, podendo eles mesmos virem a comer, né. Eles são disseminadores livres também, né, que são aqueles peixes que largam os seus ovos a Deus dará, mas assim, há muita criação de king hoje no Brasil, muita gente que reproduz, até variedades muito diferentes, variedades que chamam a atenção pela beleza, né? Galera, na alimentação o king é um peixe muito tranquilo, ele é onívoro, esse é onívoro de verdade, ele vai comer de tudo. Ele vai comer plantas, por exemplo, com muita facilidade, principalmente plantas de folhas mais moles, de folhas mais macias. Por exemplo, uma anúbia pode ser uma opção de planta para você colocar junto com os kingios, justamente por ela ter essa folha grossa, essa folha mais difícil para eles arrancarem, para eles morderem. Mas assim, a maioria das plantas que tem essas folhas mais fininhas vão acabar se tornando alimentos para os kingios. Eles estão ali o tempo inteiro buscando alimentos. Além das plantas, eles podem vir a comer com certeza peixes pequenos, o que pode trazer até problemas. Por exemplo, coridoras, digamos que eles não são tão espertos a ponto de escolher muito bem seus alimentos, então eles podem chegar a atacar uma coridora. O que acontece é que a gente sabe, né, coridoras, elas têm aquele ferrão delas, que é uma coisa
um pouco séria ali, um peixe às vezes acaba tentando comê-la e morre espetado, acaba que morre os dois, né? A coridora atravessada na boca do peixe, isso é uma coisa muito comum. Eu acredito que isso ocorra com mais facilidades com o quinguio, por não haver coridoras no ambiente natural deles, né? Então talvez não seja falta de esperteza na hora de escolher o alimento, né? Talvez não seja apenas isso, né? E assim como eu dizia, eles são extremamente onívoros, eles comem de tudo mesmo, vão comer peixes pequenos, vão comer plantas, mas assim, eles não têm muita dificuldade em ser alimentados não, mas é sempre bom oferecer uma fonte de proteína vegetal, eles vão aceitar a ração com facilidade, mas se você puder dar uma espirulina, uma folha de espinafre, alguma coisa mais pro lado vegetal, também é muito interessante, porque eles apreciam muito esse tipo de alimento. E galera, esse foi nosso vídeo sobre os quinguios hoje. Há algumas questões assim que a gente ainda gostaria de tocar com mais clareza, mas eu não tenho uma experiência muito grande com quinguios, apesar de já ter tido algum contato ou outro. Não é um peixe que eu crio, provavelmente não é um dos peixes que eu facilmente criaria, por eles impõem pra gente algumas dificuldades. Você precisa de bastante espaço, uma filtragem super dimensionada, porque são peixes bem sujões, assim, tem essa questão que é bem complexa mesmo. Além de ter uma filtragem dimensionada, você tem que ter boa oxigenação, e quando a gente fala em filtragem bem oxigenada, isso impõe outra dificuldade também. Os quinguios não apreciam muita movimentação dentro da água, então você ter uma filtragem bem dimensionada e fazer esse retorno vir de forma mais parceladamente em várias direções é um pouco difícil às vezes. Dependendo do seu projeto, se torna um pouquinho inviável, né? Então, galera, fica meu agradecimento para você que acompanhou esse vídeo até o final. Agora, no finalzinho, a gente vai deixar uns quinguios de conhecidos, ou de inscritos no canal, ou de seguidores no Instagram, ou de quem simplesmente participa do nosso grupo do WhatsApp, ou de amigos. E, galera, acompanhe nosso conteúdo, a gente vai estar sempre aqui, sempre trazendo informações rápidas e objetivas. Um abraço a todos, valeu!